Curtas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde aqui no Público. Duas mulheres, dois copos, uma garrafa aberta. A conversa que se estende na mesa, castas, mas pouco. Hoje a conversa com a Marta Rebelo, jurista, assistente universitária, ex-deputada, autora, cronista. Também se apresenta como ex-deprimida e ansiosa ocasional. Consultora e ativista de saúde mental, talvez esta se tenha tornado a maior bandeira da Marta, falar de saúde mental, derrubando estigmas e silêncios. Deixem-me só revelar que a garrafa aberta hoje é de Quinta da Lixa, um branco de 2023, castas Alvarinho, Loureiro e Trajadura. Na boca destacam-se as frutas tropicais e uma acidez bem equilibrada. Marta, olá. Olá, Inês. De copo na mão. Até podemos pegar nesta palavra o equilíbrio que vem do vinho, neste caso da acidez bem equilibrada. O equilíbrio nem sempre é fácil encontrá-lo. Acho que nunca é, na verdade. Andamos meia vida ou a vida inteira à procura do equilíbrio. Eu acho que nós andamos desequilibradamente equilibrados. Porque, além de não depender exclusivamente de nós, não é? Neste momento, aliás, olhando para o mundo, acho que é muito difícil alguém se sentir plenamente equilibrado. Por isso, também pode ser uma chatice ser sempre equilibrado ou ser muito equilibrado. Eu não recomendava. Ser sempre não. Ser sempre. Ou ser muito, porque algum desequilíbrio dá um ânimo à vida também, não é? Há coisas essenciais para o nosso equilíbrio? Há várias. Esquecendo o mundo lá fora, embora ele também nos influencie muito, não é? Muito, mas acho que há uma condição, a primeira, que é muito nossa, totalmente nossa, que é gostarmos de nós. E isto significa muitas pequenas coisas, mas significa para mim, sobretudo, gostares de estar contigo. As pessoas, hoje fala-se muito de solidão, mas eu acho que as pessoas têm um pavor gigantesco de estar consigo, de estar na sua cabeça, de se olharem a um espelho e conversarem consigo próprias. E isto é um exercício que pode ser penoso, eu compreendo. Eu também, em tempos, detestava estar comigo, mas aprendi que é muito mais agradável se nós gostarmos de estar, da nossa companhia. E, portanto, acho que esse é o ponto primeiro. É ter essa conversa dura connosco próprios. É o ponto de partida. É. Mas eu percebo porque é que as pessoas não gostam desse confronto, não é? Porque o nosso cérebro está programado para nos proteger, para sobrevivermos. E isso também significa arquivarmos umas quantas coisas que nos perturbam, não é? E que o nosso cérebro, ainda algo primitivamente, vê como desafios à sobrevivência. Mas não são. Nós temos que aprender também a recalibrar o nosso cérebro, porque ele ainda é muito paleolítico em algumas coisas. Como é que fizeste essa aprendizagem? E já agora, o que é que tu não gostavas em ti? O que é que o confronto com o teu outro eu, o mesmo eu, no fundo, te devolvia que tu não gostasses? Olha, eu comecei a perceber isto com 30 e poucos anos, mesmo poucos, quando vivi sozinha a primeira vez. Quando me separei, me divorciei e fui viver sozinha. E quando vives sozinha pela primeira vez, e eu sempre vivi em casa com muita gente, irmãos, amigos das famílias, etc. E depois fui viver com o meu ex-marido e, portanto, no limite éramos dois. E de repente chegas do trabalho e é só tu, estás em tua casa. Estás entregue a ti própria. Estás entregue a ti própria, à tua própria companhia. E isso é muito distinto daquilo que nos ensinam e programam para ser, sobretudo como mulheres, não é? Não é suposto tu viver sozinha. Pecado. Que pecado. E nessa altura fui-me apercebendo que sobretudo eu estava a ser autopreconceituosa, estava a absorver uma série de preconceitos da sociedade em relação ao que é ser mulher, que eu repudiava no meu cotidiano, portanto, por que raio que eu estava a levar para casa. E também estava numa fase da vida, tinha-me divorciado,
Eu, quando tinha 20, na casa dos 20, era muito tolinha, como acho que toda a gente é um bocado, desequilibrada, lá está, mas achando-nos super equilibrados. E quando me divorciei, percebi que toda aquela tolice dos 20, o plano para a vida, era só ridículo. Quer dizer, os planos muito a longo prazo são ridículos, por natureza, mas todo aquele absoluto estratificado, por idades, por fases na vida. E casar, ter filhos, construir uma casa, era isso mais ou menos? Era isso de forma mais abrangente, porque além da tonteira dos 20, também tinha complexo de supermulher, que é uma tonteria segunda nas mulheres, é esse complexo estranho de fazermos tudo, conseguirmos tudo. Portanto, além disso, metia trabalho, academia, escrita, muitas coisas, demasiadas coisas. E, portanto, olha, fui viver sozinha, encontrei-me muitas vezes com um copo de vinho, precisamente, e comigo própria, e percebi, bem, isto vai ter que ser resolvido, vocês falem lá uma com a outra, porque vão passar muito tempo juntas. E comecei... Foi difícil essa convivência? No início foi. Porque é muito fácil falar sobre preconceitos e sobre a pressão social e sobre o que é ser mulher neste mundo, e ter opiniões e acreditar mesmo nas opiniões que tens, mas depois aplicar a ti. É muito tramado. É sempre muito tramado esse exercício. Mas deu-me uma grande capacidade para navegar a vida a partir daí. Tu eras muito exigente, ou não? Era estupidamente exigente. E também tinham sido exigentes contigo? O meu pai, sim. A minha mãe, mais compreensiva que exigente. A minha mãe funcionava mais, a minha mãe e os meus avós maternos, na base do nós sabemos que tu vais fazer bem, portanto... Isso também é uma certa forma de exigência, não é? Porque tu sentes, eu pelo menos que sou um bocadinho do contra, sinto muito mais a pressão de fazer bem quando me dizem uma coisa destas do que quando me pressionam para fazer bem de forma mais básica. Essa Marta já estava na política? Esta Marta estava completamente na política, era deputada na altura. Como é que tu chegas tão cedo à política, Marta? Porque há cotas para cumprir. Eu acho que essencialmente é isso. Agora é mais fácil dizer isso, olhando assim, mas retrospectiva. Sabes que eu nunca tive muitas dúvidas em relação a isso. É certo que depois também tinha outros predicados apetecíveis para cumprimento de cotas. Era mulher, era nova, era assistente universitária, portanto era casada, havia ali toda uma Cumprias versão... vários requisitos. Sim. Do quadro mental, ou melhor, do estatuto de quadro partidário. Eu acrescentava sempre quadro, não moldura, se faz favor, ao menos tenham uma expressão feminina para definir isto. Mas nunca tive muitas ilusões em relação a isso. Achei sempre, puseram-me nesta lista por estas razões. E assumi isso. Sendo que, obviamente, aceitaste, acreditaste em determinado momento, e hoje em dia... O que é que tu queres dizer com acreditar? Não, fazias parte de um projeto político também, não é? Sim, mas o projeto... Aquilo em que eu deixei de acreditar não foi tanto num projeto político, até porque ele já não existe, eram os tempos de José Sócrates, portanto está tudo dito sobre esse projeto político. A minha descrença profunda diz respeito à forma como o sistema, detesto esta palavra e agora está muito em voga, mas como o sistema político se organiza e o sistema partidário e a própria experiência na Assembleia da República. Eu vinha de trabalhar no governo, onde se trabalha mesmo, no meu conceito de trabalho, árduo. E na Assembleia da República isso não existe. É um sítio onde tu trabalhas se quiseres. Pelo menos era. Imagino que hoje não tenha melhorado muito, pelo contrário. Faço, de vez em quando, essa reflexão. Penso, bolas, tu detestaste aquilo, deu-te cabo da cabeça. Mas imagina hoje lidar com aqueles 52 tipos e tipas. Deu-te cabo da cabeça na altura? Deu-me muito cabo da cabeça. Mas, quer dizer, também não posso pôr a culpa toda. Agora também está na moda os ovos todos no mesmo cesto. Não ponho os ovos da culpa todos nessa dinâmica da Assembleia da República, porque tinha a ver com as minhas circunstâncias, com o momento em que eu estava. Portanto, houve ali um caldeirão, uma tempestade perfeita. Mas
a experiência em si teve um contributo simpático para o meu desequilíbrio. Como é que olhas hoje em dia para o que se passa na política? Podemos falar de Portugal, podemos falar do mundo, mas em Portugal, e vindo tu foste militante do PS. Fui. Já não és militante do PS? Olha, é uma excelente pergunta, não sei, porque de vez em quando fazem umas limpezas aos cadernos eleitorais, porque as pessoas não pagam as cotas, e portanto se calhar já fui, já não sou militante, mas não fiz nada ativamente para deixar de ser. Não fiz como algumas pessoas, aquela entrega de cartão, não. Mas quero dizer, eu continuo a ser de esquerda, tão de esquerda quanto sempre fui. Eu sempre me senti social-democrata. Não no conceito que nós temos em Portugal, errado, por causa da nomenclatura do PSD, da social-democracia, mas aquela nórdica, humanista. E eu sempre fui e continuo a ser, e ouso dizer que serei sempre. E como é que olhas para um PS que parece ser agora um partido à espera de Godot, à espera de uma renovação, digo eu, não sei, se calhar não. Como é que olhas para os partidos em geral, este em particular, porque passaste por lá? Eu não sei do que é que o PS está à espera, mas se não se põe a caminho, talvez esteja à espera do destino do PS francês, que foi desaparecer. Agora parece estar a tentar reaparecer. Por razões diferentes, claro, e muito menos sofisticadas. Porque tem zero penetração no eleitorado jovem. Mais jovem, sim. E ainda não percebeu que não vão cair ao colo. Mas para responder à tua pergunta, vejo com grande tristeza, para não usar vernáculo porque não se pode. Acho que a política atualmente, a política partidária, porque eu não acho que tenha deixado de fazer política por não estar num partido ou num espaço público representativo de pessoas eleitas. Eu acho que hoje faço, se calhar, melhor política do que fazia quando era deputada e dirigente do PS. Mas quer dizer, sabes, eu reflito muito sobre o estado do mundo, porque eu achei sempre que as coisas que estão a acontecer eram inevitáveis, mas iam demorar muito mais tempo e provavelmente eu já não as apanhava ou já estava com Alzheimer em último grau e não dava conta. Infelizmente, já estão a acontecer. O regresso ao fascismo, as alterações climáticas, a força da inteligência artificial e das maquinarias. Nós somos profetas da nossa desgraça, mas gostamos de cumprir, não é? Vamos lá à frente. E em relação à política, é trágico perceber que nós somos como os cães atrás da cauda há séculos, porque estamos sempre a repetir os mesmos erros. Não estávamos contentes com esta coisa de viver a paz perpétua, não é? Já não fazíamos uma guerra assim à séria, de grande escala há muito tempo. Isto da democracia, ter direitos e liberdades é uma chatice, é aborrecido. Se calhar o Salazar era um tipo porreiro, como os espanhóis agora dizem, os espanhóis mais novinhos, não é? O Franco é um herói. Pronto, e vamos repetir a história, e isso tem sido sempre a história dos humanos, não é? Repetir a história no seu melhor e no seu pior. Tem um lado bom, quer dizer, eventualmente lá à frente voltaremos à parte boa, mas agora vamos experimentar as agruras de uma direita fascista, mas desinteligente, porque eu consigo ter respeito por pessoas nos antípodas daquilo em que eu acredito, mas que sejam inteligentes. E aqui não estou a concretizar em pessoa nenhuma, é um movimento e nem sequer é português exclusivamente. Mas, quer dizer, eu olho para isto tudo e penso, vamos chegar ao governo dos estúpidos. Isso é dramático. São eleitos esses governos, são não é? São eleitos, bem, eu acho que as pessoas não... Eu percebo, por um lado, em Portugal... o PS e o PSD foram sempre os governos desde o 25 de Abril. E a verdade é que hoje as pessoas não vivem melhor. A vida não... Pelo contrário, quer dizer,
como é que as pessoas vão ser equilibradas quando não conseguem pagar um sítio para viver? Não é não terem dinheiro para pagar, é insuportavelmente caro, não é? Portanto, dessa forma dão voz ao Tentam descontentamento. outras coisas. Tentam outras coisas. De que forma é que fazes tu política hoje em dia? Faço um setor muito específico, que é a saúde mental. E a tentativa de desconstrução desse estigma e no fundo, traduzindo assim de forma muito leve, de tentar minimizar o sofrimento de pessoas que passam por doenças mentais parecidas com as que eu passei. Em silêncio, muitas delas? Em várias camadas de silêncio, mesmo aquelas às vezes desconstruo isso, descasco as camadas, porque as pessoas não silenciam uma parte, mas silenciam outras. E lá está, preconceitos. Também é uma coisa que o ser humano gosta muito de construir. De cultivar até. Sim, sim. Ex-deprimida, quando é que aconteceu a maior depressão? Olha, isso é uma excelente pergunta. Nunca ninguém me fez essa pergunta e eu também não me perguntei isso a mim própria. Porque muitas vezes vejo a depressão como um contínuo, não é? A minha foi. Mas não é um contínuo totalmente negro, não é? Há alturas em que eu tive depressão dupla, que é a mistura de depressão major, que é uma coisa mais episódica, mas pode ser longa, e a antiga distímia, que hoje se chama a depressão minor, que é aquela pica-miolos cotidiana. Não estás muito em baixo, mas também não chegas lá acima. E isso acompanhado de ansiedade, que é o extremo oposto, não é? Em termos de sintomas. E a minha durou muito tempo, tornou-se crónica, ou estas duas juntas. Quanto tempo? Sabes que eu não sei definir uma cronologia fechada, porque eu hoje acho, olhando para trás, que começou na infância. Embora eu só tenha tomado consciência ativa dela aos 24 anos. E durou, mesmo depois de se tomar consciência, e isso foi importante para tentar a cura, não é? Durou até perto dos 40. Portanto, a minha década de 30 não foi simpática. Claro que teve muitas coisas simpáticas, não é? Agora, o episódio de depressão major mais crítico, responde-te da próxima vez que falarmos sobre este tema, porque não sei. Percebo. Que sinais identificas agora que te levam a crer que foste uma criança deprimida? Olha, ou que terá começado essa depressão ainda na infância? Eu vivia muito virada para mim, para dentro, em coisas que devem ser expansivas nas crianças. Vivia muito o peso dos problemas dos adultos à minha volta e muito silenciosamente. E chamava a mim algumas dores de adultos que não devia chamar e deixavam. E isso fez-me tornar muito solitária, muito sozinha, e chorar sozinha à noite no escuro. E depois tinha uma dinâmica familiar, quer dizer, que não é nada de extraordinário. Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 3 anos, quem não é filho de pais separados atualmente. Mas lembro-me, e isto foi uma coisa, lá está, que o meu diálogo comigo própria me fez perceber. Lembro-me que eu sempre odiei segundas-feiras. Segunda-feira é um dia em que eu acordo com má vontade. Mesmo que ela seja gloriosa e linda, o primeiro contacto é vai-te embora. Porque é o recomeço? Não, por uma razão muito mais prosaica, mas que eu demorei décadas a descobrir. Aos domingos era quando faziam a entrega da criança, não é? Do fim de semana. E era sempre um momento difícil para mim. Viesse eu de casa do pai, de casa dos avós, para casa da mãe, para casa dos avós. Era sempre uma altura terrível. E eu preferia sempre que me levassem o mais tarde possível para eu ir direto para a cama, chorar sozinha no escuro. Portanto, isto era eu, sei lá, com 8 anos, 7 anos. E hoje sei identificar a consequência ou a tradução desses comportamentos. Na altura fazia lá eu a ideia, não é? Essas dores curam-se muito tempo depois? É possível curá-las? Eu acho que é. Se nós tivermos coragem de as enfrentar de frente.
Nem é tanto enfrentar as pessoas que podem ter estado envolvidas nessas dores. É confrontar-te a ti própria. Olha, isto aconteceu por isto e por isto. Está acontecido. O que é que eu posso tirar daí? E o que eu tirei foi compreender a minha má vontade com as segundas-feiras e porque é que ao domingo à noite eu já estava neurótica. Depois deixei de estar neurótica aos domingos à noite porque percebi. Eu acho que nós percebermos ajuda muito. Ajuda muito, sim. Há a possibilidade desta Marta que está agora aqui à minha frente ser uma criança feliz? Vamos a tempo de fazer esses ajustes de contas? Olha, eu costumo dizer que, tendo 47, a maioria dos dias sinto-me com 7, 9 e alguns dias sinto-me mesmo com 90. Portanto, se calhar sim, se calhar sendo feliz hoje, sou simultaneamente uma criança feliz. Eu não vejo como um ajuste de contas, porque o passado, infelizmente, ainda não inventaram máquinas do tempo, é uma chatice. Tanta coisa que inventam atualmente, a porcaria da inteligência artificial. Não sei se queria que inventassem uma máquina do tempo, acho que nós temos que viver com essas... Eu gostava. Gostavas? Pode ser tão perigoso apagar o passado. Davam-me só uma viagem e podia ser para mudar uma coisa não muito profunda, ok? Podia ser só para fazer com que o Benfica, quando eu tinha 9 anos, ganhasse a final da Taça dos Campeões Europeus contra o PSG. O PSV, desculpa. A possibilidade de escolher o que queremos apagar, não é? Sim, mas infelizmente não há. Não há. Portanto, não vale a pena dar esse peso ao passado. Ele está lá, foi. É tentar reciclá-lo, quando ele foi mau, em alguma coisa proveitosa na tua vida atualmente. Hoje estamos aqui a provar um Quinta da Lixa, um branco de 2023, castas Alvarinho, Loureiro e Trajadura. A pandemia não nos trouxe um mundo novo, ao contrário do que pensávamos. Trouxe algumas mudanças. Falar mais abertamente da saúde mental provavelmente foi uma delas. Foi uma grande mudança que trouxe. Eu digo sempre que tudo que é negativo também tem um lado positivo, qualquer que seja, por menor que seja. E a pandemia, pelo menos isso, trouxe de positivo. Acho que as pessoas... Olha, lá está. Nós estamos sempre a voltar ao início. Acho que foi um momento em que as pessoas realizaram o seu desequilíbrio perante um cenário de extrema incerteza, tiveram de ficar fechadas em casa 24 sobre 24 horas com pessoas que, sendo os seus filhos e os seus maridos e mulheres, não são pessoas para as quais estão rotinadas a estar 24 horas. Portanto, é um momento de autodescoberta muito grande e provavelmente perceberam também que já estavam um bocadinho piradinhas e que a culpa não foi da pandemia. Portanto, a partir daí as pessoas começaram a ter um bocadinho... Eu não acho que as pessoas tenham começado a dizer eu não estou bem. Eu acho que se trouxe para a praça pública a conversa, ainda não se trouxe na primeira pessoa muitas vezes. Ouvimos muitas caras conhecidas a falar sobre os seus problemas de saúde mental e isso é maravilhoso que falem. Mas o cidadão comum, no seu cotidiano normal, não tem essa frontalidade ainda. Mas foi uma coisa excelente que a pandemia provocou. Agora... que não seja só uma modinha, não é? Eu acho que é uma moda que veio para ficar, parece. Ou que fique, sim, que seja aqueles clássicos intemporais, seja assim um Chanelzinho. Porque ainda se fala muito, de facto, no coletivo e muito menos no singular. Como é que tu lidas com a tua ansiedade? Olha, eu já a conheço muito bem, até sinto os passos quando ela se põe a caminho. Isso era uma coisa que eu te queria precisamente perguntar, se tu detetas que algo não estará a correr tão bem. Completamente. E nem é tanto saber que determinada situação provavelmente induz a ansiedade, portanto vamos prevenir. Não. Eu acho que a ansiedade mais chata é aquela que tu não consegues de todo prevenir porque não vem associada a nada de específico. Mas eu ouço-lhe os passinhos ao longe e digo, não entras. Tem forma de... No meu caso, fisicamente, altera-me a respiração. Começo a respirar mais aceleradamente ou a achar que estou a respirar mais aceleradamente ou a ter uma sensação totalmente psicológica de taquicardia ligeira, tipo o coração começa a bater um bocadinho mais depressa. Eu
nesse momento paro o que estou a fazer. Espera lá que ela vem aí. Não vens. E É possível pará-la? é. Se tu souberes, se tu conheceres os sintomas em ti e se tiveres disponibilidade para aprender a pará-la, não é? Hoje não vou correr tomar um ansiolítico se acho que vou ficar ansiosa. Até porque há uma cota à parte da ansiedade que me vai fazer bem e eu sei geri-la. Mas é hoje, não é? Em tempos corria para o ansiolítico e de facto faz efeito. Mas não é esse efeito que tu procuras, na verdade, ou que procuraste? Não, porque eu não tenho absolutamente preconceito algum com medicamentos para problemas de saúde mental. Zero, aliás, consumos. Mas acho que não chegam, não é? E não chegam e tu precisas de desenvolver ferramentas tuas para saber lidar com esses bichos. E a partir do momento em que lhes tiras ali bem o perfil, sobretudo a ansiedade, a depressão é mais complexo. Deixa de ser um bicho-papão tão assustador. Sim, passa a ser mais como aqueles monstros do filme, não é? Das emoções, são fofinhos, apesar de serem monstrinhos, alguns não muito simpáticos. Mas é preciso enfrentá-los, sem dúvida. Sempre. Hoje em dia estás em empresas, escolas, a falar de saúde mental. Onde é que tu vais? Como é que tu fazes o teu ativismo também? Bem, eu vou... isto é demasiado aberto, mas eu vou-me convidarem desde que faça sentido na minha componente de ativismo. Depois trabalho com muitas empresas como consultora. Mas onde faça sentido falar, ou nas circunstâncias em que faça sentido falar sobre estes temas, e é um tema, mas com uma multidão de gente lá dentro, não é? De assuntos lá dentro, eu vou. Gosto sobretudo de falar para miúdos mais pequenos, porque tem uma elasticidade, uma plasticidade brutal de compreender muito bem o que nós estamos a dizer e ainda não têm filtros autoimpostos e, portanto, também dizem o que têm a dizer. Essa é a minha esperança. Diálogo justo, não é? Muito justo. Aliás, injusto para eles, porque eles são mais honestos do que eu fui treinada para ser. Portanto, eu estou em esforço a tentar acompanhar. E isso é desafiante e é muito giro. Voltar à política está fora de hipótese, mesmo considerando política muito do que fazes? Eu aprendi que não devemos dizer nunca, porque normalmente... isso já é uma resposta de política, sim. Não, mas é verdade, quando nós somos muito absolutos, não é? Normalmente morde-nos o rabo mais à frente, portanto... Eu neste momento dir-te que é impensável, eu não sei lidar com aquela gente. Nem quero, a bem da minha saúde mental também, e se calhar da deles. Impensável, mas não impossível. Pronto, pode ser, mas muito difícil. Com este Quinta da Lixa de 2023, brindamos aqui. Estamos no final do ano. A que é que vamos brindar, Marta? Olha, acho que não vale a pena brindar à paz no mundo, porque, infelizmente, tem que ser só um desejo. Não podem ser mais, os que tu quiseres. Então, olha, gostava muito que o Benfica fosse finalmente campeão outra vez. Gostava... Apesar de estares vestida de verde, não é? De vinho verde. Mas tu estás vestida de vermelho. É verdade, eu estou de vermelho, não sendo Benfica. Gostava que o Benfica fosse campeão, de facto. Só para me animar um bocadinho. E já agora, já que estamos a pedir que Portugal ganhasse o Mundial do ano que vem também. Impedindo, pede-se em grande. Mas, sobretudo, gostava que as pessoas, um desejo coletivo, percebessem melhor o valor da conexão. O valor indispensável da conexão. De termos as nossas pessoas. Não tem que ser maridos, não tem que ser mulheres, não tem que ser companheiros de vida. Os amigos, que são a família que nós escolhemos. A família, que é a família que faz sentido ser tratada como família. E num mundo que agora se diz epidémico de solidão e cansaço, se calhar perceber que a conexão é a solução para isso. Então, venha de lá esse brinde. Vamos embora. Muito obrigada por teres vindo a este Obrigada, Cultas Inês. e Vinho Verde, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, o genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Até para a semana, aqui no Público. Cultas e Vinho Verde.
com Inês Menezes.